vamos falar agora sobre o modelo gerencial. Capricha no print, porque aqui nesse print eu já vou te mostrar um panorama geral sobre as características do modelo gerencial. Vem aqui, ó, descentralização, foco no cidadão, transparência, competitividade, desburocratização, accountability, ética e profissionalismo. Então essas são as características centrais do modelo gerencial. A gente vai adentrar em cada uma dessas características, né? Quando eu falo em competitividade, começando aí com a competitividade, eu estou me referindo à crença de um problema, né, de um diagnóstico que os autores fazem em relação ao poder público. Por quê? Dentro do poder privado, né, da iniciativa privada, melhor dizendo, iniciativa privada, você tem um estímulo muito grande à eficiência, à racionalidade. Se uma empresa ela não for eficiente, o que vai acontecer com ela? Ela vai falir. Por que ela vai falir? Porque ela vai perder clientes. Então, a empresa que não é capaz de satisfazer seus clientes, ela vai falir. Ela perde competitividade, ela vai falir porque vai ter outra mais eficiente que vai atender melhor os clientes e essa vai dominar o mercado. No contexto público, como funciona? Fazendo uma comparação. Bem, no contexto público não tem essa pressão para resultados. Por que não tem essa pressão para resultados? Porque as receitas do poder público elas estão asseguradas por meio dos tributos. Você não tem a escolha de esse ano eu não vou pagar imposto de renda. Esse ano eu não vou pagar ICMS das mercadorias, dos produtos que eu comprar. Esse ano eu não vou pagar IPTU. Esse ano eu não vou pagar IPVA. Não existe isso. Por quê? Porque os tributos são compulsórios, você é obrigado a pagar. Então, essa garantia de fluxo de caixa, essa garantia de receitas que o poder público possui, retira essa busca por eficiência, essa busca por racionalidade. Esse foi um diagnóstico que os autores aí do modelo gerencial fizeram. Eles falaram, galera, a gente precisa resolver isso. A gente tem que criar algum nível de competição dentro da administração pública para ter essa orientação maior para resultado. Então, quando eu digo assim que o modelo gerencial defende a competitividade, ele defende justamente essa ideia de trazer um pouco de competição para o contexto público. Tá bom? Então, vamos aqui ver o que diz o slide. Competitividade. A principal fonte de recurso do poder público são os tributos, os quais são compulsórios, obrigatórios para o cidadão. Essa garantia de receita é um fator que retira a competitividade do setor público, pois os órgãos e entidades, diferentemente do que ocorre com a empresa, não precisam despender esforços em direção aos seus clientes, cidadãos, para garantir sua sustentabilidade. Dentro do gerencialismo, busca-se criar competição entre órgãos e entidades e entre o setor público e o setor privado como forma de aumentar a eficiência nas atividades. Então, por exemplo, eu já vi algumas iniciativas nesse sentido. A escola pública que tem a maior nota média, vai ter 14º ou 15º salário para os professores, ou vai receber mais recursos para merenda. Então, tem alguns incentivos. Isso mostra, é uma iniciativa que tenta trazer um pouco desse caráter de competição para dentro da administração pública, portanto, uma prática típica do modelo gerencial. Beleza? Outra característica do modelo gerencial é o profissionalismo. Isso também já estava lá no modelo burocrático, uma característica que o modelo gerencial ele reforça também. A ocupação principal do servidor público deve ser seu cargo público, de modo que ele deve possuir competência e responsabilidade no exercício de suas atribuições. Então, quando a gente fala em profissionalismo, é que o servidor público ele tem que ser servidor público, ele tem que ter ali no cargo público uma remuneração adequada para ele só fazer isso, não precisa fazer outros bicos, outras coisas. Isso é uma condição para que a gente tenha um profissionalismo. O servidor tem a condição de viver daquele cargo. Beleza? Ética, A ação administrativa deve ser pautada por princípios éticos e morais bastante intuitivos. Então, diferente do que o modelo patrimonialista defendia ou praticava, de que você tem uma confusão entre interesse público e interesse privado, você utiliza a administração pública como extensão do seu poder, o modelo gerencial já deixa isso muito claro. Aqui a gente valoriza a ética, então essa história de práticas imorais, práticas que não estão de acordo com o que a sociedade espera, elas não vão ser aceitas dentro de um modelo gerencial. Beleza? Transparência. A administração pública deve tornar seus atos públicos e promover acesso a todos os cidadãos. A transparência é um requisito para o controle social, controle da sociedade em relação aos atos da administração. Então, um valor muito
marcante do modelo gerencial é justamente a transparência, né? Você cobra dos gestores públicos, e para você cobrar dos gestores públicos, você precisa ter transparência, né? Quando é que começou a exigência maior da mídia, do próprio cidadão? Quando os atos públicos se tornaram mais transparentes por meio dos portais das transparências, né? E aí você tem como fazer o controle social, né? A sociedade tem como ver, isso aqui eu não concordo com STF tratando buffet com lagosta, por exemplo. Teve uma confusão uns anos atrás, não sei se vocês lembram disso, mas deu confusão. E só foi possível porque antes eles não compravam lagosta? Claro que compravam, gente, claro que compravam. Ainda existe algumas coisas absurdas na administração pública, né? A administração ainda custeia luxos de alguns altos escalões, né? E aí eu tô falando de todos os poderes, tá? Não tô falando falei do STF de forma exemplificativa, mas isso acontece no executivo também, isso acontece no legislativo também. Algumas contratações públicas bem duvidosas, vamos dizer assim, né? E por quê? E como é que a gente descobriu isso agora, né? Nos últimos anos? Porque foi dada transparência. Então a transparência é um instrumento muito poderoso para o controle social e ela é defendida dentro do modelo gerencial, perfeito? Outro conceito, esse conceito é muito cobrado em provas, accountability, né? Não tem uma tradução perfeita, né, para o português, né? A gente utiliza realmente o termo em inglês. Conceito em inglês que possui 3 dimensões, significa o dever que o administrador possui de agir de forma transparente e ética, de prestar contas e de responder pelos próprios atos. Então, toda vez que você vir esse conceito de accountability, eu quero que você lembre dessas 3 dimensões. Dever de agir de forma transparente, ou seja, dever de dar transparência, dever de prestar contas e dever de responsabilidade, né? De dizer, olha, fui eu que fiz e se der errado eu vou ser responsável por isso, né? De assumir a frente, perfeito? Então são essas 3 dimensões do conceito de accountability. Desburocratização, né? Essa aqui é uma expressão que às vezes aparece nas obras e nas questões também. O modelo gerencial ele promove uma certa desburocratização à medida que ele busca sanar algumas disfunções do modelo burocrático. Então ele visa, por exemplo, reduzir o papelório. Né? Como você reduz o papelório? Diminuindo um pouco os controles prévios. Você abandona um pouco os controles prévios e vê só a entrega. Né? Você controla os resultados. Então, são estratégias que o modelo gerencial traz para reduzir um pouco o excesso de burocracia, né? Tirar um pouco do excesso da burocracia. Perfeito? Descentralização. O modelo gerencial baseia-se na ideia de confiança do gestor público, de modo que privilegia a autonomia e a descentralização das decisões. O conceito de descentralização alcança ainda maior descentralização nas atividades não exclusivas para a iniciativa privada, dentro do processo conhecido como publicização. A gente fala sobre isso, da publicização, quando você estudar lá o PDRAE, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O que aconteceu aqui? Só dando um panorama mais geral, né? Lá no PDRAE, os gestores, lá, o Bresser Pereira, né, que foi o grande idealizador do PDRAE, ele estava com a seguinte ideia, a seguinte estratégia. Galera, manter tudo aqui no núcleo da administração é muito complicado, porque a gente tem muita regra, muita lei para seguir. Né? Então vamos começar a transferir alguns dos serviços públicos para a iniciativa privada. A gente vai fazendo acordos, cooperações, vai criando estruturas aí no chamado terceiro setor. Ele chama o terceiro setor. O que é o terceiro setor? São entidades privadas sem fins lucrativos que realizam atividades de interesse social. Né? A gente chama popularmente de ONG. Né? Tecnicamente você vai ver que é meio zoada essa nomenclatura de ONG. Né? Tem OS, tem OCIP, né? Tem umas nomenclaturas, uns regimes jurídicos específicos. Né? Mas qual a ideia do Bresser Pereira? Que é aqui que nos interessa. Né? É dizer assim, vamos tirar um pouquinho de tanta responsabilidade que a gente tem na administração pública e jogar para esses parceiros. E aí ele diz que essas atividades públicas não exclusivas, ou seja, aquelas atividades que não dependem do poder de mando do Estado, exemplo clássico, né, de atividade de interesse público não exclusiva, saúde e educação. Né? Saúde tem na iniciativa privada? Tem hospital privado, né? Então não é exclusivo do Estado. Né? Educação também tem iniciativa privada, né? Mas também um dever do Estado, então são essas atividades não exclusivas. Para esse tipo de atividade, o que o Bresser argumentava? Né? Ele dizia, olha, a gente vai adotar essa publicização, a gente vai transferir parte das atividades que são feitas hoje dentro do âmbito da administração pública para
para parceiros privados, né? Para OS, para o CIP, né? Vamos participar essa galera, né? E aí esse processo, né, de transferência é o que eles chamam de publicização. Tá? Gente, isso rolou e ainda acontece bastante, mas na prática é um rolo danado, tá? Falo isso porque eu faço auditoria, já fiz algumas auditorias e OS e OCIP, normalmente é treta, tá? Tem muita treta nesse ramo. Mas o que você tem que saber é a publicização. O que é a publicização? É essa transferência aí de atividades, de serviços públicos para parceiros privados sem fins lucrativos. Beleza? Isso é um valor defendido aí do modelo gerencial, né? Essa descentralização. Foco no cidadão. Então, enquanto o modelo burocrático tinha um foco nos meios, nos processos, o modelo gerencial ele traz esse foco para o cidadão. Gente, lá no modelo gerencial, isso é importante destacar, ele traz alguns momentos, alguns estágios também, né? A partir do que ele chama de New Public Management. O que é o New Public Management? O New Public Management é uma corrente de autores, né, gringos lá, que descreve as práticas desse modelo gerencial. Tá? E aí, dentro do New Public Management, dentro do modelo gerencial, a gente tem 3 estágios. Tá? São como se fossem estágios evolutivos do próprio modelo gerencial. Então, antes de a gente chegar nesse modelo que a gente estudou, com todas essas características, o modelo gerencial ele passou por alguns estágios, que são estágios do gerencialismo, né? Vou botar aqui, ó, gerencialismo, primeiro estágio, gerencialismo, depois, segundo estágio, consumerismo, e aí, por fim, o terceiro estágio, orientação para o serviço público, ou Public Service Orientation, PSO. Então, vamos ler aqui, ó. Os princípios e características do modelo gerencial foram construídos em estágios evolutivos, a partir das experiências principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia e na Austrália. New Public Management, o que é isso? Né? É o conjunto de doutrinas administrativas que almejava aplicar princípios gerenciais utilizados nas empresas privadas também no meio público. Então, o surgimento do modelo gerencial, ele decorre justamente desses autores. Qual era a ideia desses autores, dessa galera lá dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Inglaterra? Era falar, vamos pegar as melhores práticas que estão funcionando bem nas empresas privadas e vamos trazer de forma adaptada para o contexto público. Se dá certo lá, pode dar certo aqui. Então foi essa a ideia. Então esse conjunto de doutrinas a gente chama de New Public Management, fazendo referência justamente aos autores que são desses países, né? Perfeito? E aí a gente teve esses estágios evolutivos, né? Gerencialismo puro, consumerismo e o Public Service Orientation. O que você tem que saber? As características dos estágios de cada um desses estágios, né? Começando então com o gerencialismo puro. O gerencialismo público é o primeiro estágio do modelo gerencial, né? E aí, gente, temos a figura marcante da Margaret Thatcher quando a gente fala aí do gerencialismo público. O que ele defendia? Reduzir os custos a qualquer preço. Assim, prioriza a produtividade e eficiência. Dentre as medidas, redução de custos, valorização dos recursos públicos, cortes dos gastos de pessoal, privatização em massa, adoção maciça de técnicas oriundas da gestão de empresas, né, e visão dos usuários de serviço público como taxpayers, né, como contribuintes. E aí uma frase muito marcante do gerencialismo público é da Margaret Thatcher, que ela diz assim: não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Gente, qual era o contexto? Lembra lá, como foi o surgimento do modelo gerencial? O Estado estava falido, quebrado. Esse negócio de Estado intervencionista, de Estado de bem-estar social, tinha dado errado. Né? Dívida, inflação, todo mundo lascado. Né? E aí, então, a gente teve o primeiro estágio do modelo gerencial. Qual foi a abordagem adotada por esse primeiro estágio, gerencialismo público? Galera, vamos cortar gasto. O Estado está muito grande, está tudo quebrado aqui. A gente tem que valorizar o dinheiro dos tributos que a gente recebe, tem que ser mais eficiente. Então, todo o primeiro estágio do modelo gerencial foi orientado, foi focado na redução dos custos, em reduzir o peso do Estado para a sociedade, né? Porque a sociedade financia o Estado. Lembra lá do comecinho da aula, né? A sociedade ela financia por meio de tributos o Estado. Então, a ideia do gerencialismo público foi reduzir esse peso do Estado, precisar de menos tributos. E como é que você faz isso?
reduzindo o tamanho. Então privatiza o que der, né? Reduz, diminui mesmo. Essa foi a ideia. E uma frase muito marcante, justamente da Margaret Thatcher: não existe essa questão de dinheiro público. Todo o dinheiro que existe aqui, que a gente utiliza, está tirando das famílias. Então a gente tem o dever de usar muito bem esse dinheiro, né? E a percepção que esse Estado adota dos seus administrados é justamente de contribuintes, de pessoas que pagam os tributos para o Estado. Isso é cobrado, tá, gente? Gerencialismo público, gerencialismo puro, melhor dizendo, né? Ele tem a percepção do administrado como contribuinte, beleza? E aí nós tivemos um avanço, né? Por quê? O gerencialismo público, ele conseguiu essa eficiência, né? Mas reduziu a qualidade dos serviços públicos. Os serviços públicos já não eram grande coisa, né? Quando você teve esse desmantelamento, porque teve uma privatização excessiva, até aquilo que era importante manter no âmbito estatal foi privatizado de qualquer jeito, né? Então, a gente teve uma queda significativa do serviço público que já não era grande coisa. E aí a gente tem o segundo estágio do gerencialismo público, que é justamente o consumerismo. Então, o que vem dizer o segundo estágio do gerencialismo? É dizer assim, galera, beleza, a gente tem que usar bem o dinheiro, mas isso não significa que a gente vai desmantelar as coisas, não significa que o serviço público deve ser ruim. A gente tem que ter um compromisso muito grande com a qualidade. Então, a palavrinha-chave do segundo estágio do modelo gerencial, o consumerismo, é justamente a qualidade. E aí, a administração pública ela começa a enxergar o administrado como um cliente. Então, qual é a ideia? Que o paradigma do cliente, às vezes aparece assim próprio, paradigma do cliente é a percepção da administração de tratar o administrado como um cliente, né? Eu tenho que tratar tão bem o meu administrado como uma empresa privada trata o seu cliente, tá bom? Então é essa a ideia que vigora aí no consumerismo. Consumerismo, segundo estágio do gerencialismo, foi responsável por incluir a perspectiva da qualidade nos serviços públicos. Dentre as medidas adotadas nesse estágio temos foco na qualidade e efetividade dos serviços públicos, descentralização como instrumento de fomento à competitividade, programas de avaliação de desempenho, aumento da competição nas unidades governamentais, novas formas de parceria com o governo privado e visão dos usuários do serviço público como clientes ou clientes usuários. Perfeito? E aí nós tivemos então, depois do consumerismo, o último estágio que a gente chama de orientação para o serviço público, né? O PSO, Public Service Orientation. Qual é esse último estágio? É a inclusão da ideia dessa visão do cliente, né? Ela para o setor público ela não é perfeita. Então os autores eles perceberam, tratar exatamente como um cliente não é o mais apropriado. Por quê? O cliente, em uma empresa privada, ele basicamente só tem direitos. Né? Ele só tem direitos. Né? Ele quase não tem nenhuma obrigação perante a empresa que ele contrata. Afinal, né, ele é um cliente. Né? Na empresa privada a gente tem essa noção. No contexto público é um pouco diferente. Por quê? Porque associado ao administrado, eu não tenho só a visão de cliente, mas ele também tem muitos deveres perante o Estado. Ele tem o dever de fiscalizar as contas, ele tem o dever de votar e eleger os representantes, ele também tem o dever de se comprometer com a boa utilização dos espaços públicos. Então ele tem muitos deveres. Então, além da compreensão de tratar como cliente, eu tenho que acrescentar outro valor. Eu tenho que acrescentar a dimensão da cidadania. Então, no terceiro estágio do modelo gerencial, se agrega essa ideia de cidadania, tá? De que o administrado, ele também, embora ele tenha que ser tratado muito bem como um cliente, ele também tem muitos deveres perante a administração. Ele tem que cobrar a coisa pública, ele tem que se envolver, tem que eleger bem os seus representantes. Então, ele tem esse dever de cidadania. E aí, então, no terceiro estágio, a gente enxerga o administrado como um cidadão ou como um cliente cidadão. Perfeito? A gente vem aqui comigo, então, orientação para o serviço público, PSO. É o terceiro estágio da administração gerencial. Ainda vigente, surge no início da década de 90 e agrega as ideias do consumerismo aos princípios ligados à cidadania, como accountability e equidade. Supera-se a imagem dos administrados como clientes para uma imagem dos administrados como cidadãos, ou cidadão-cliente, tá, gente? Às vezes aparece essa expressão, cidadão-cliente. Cidadão-cliente é justamente a ideia do Public Service Orientation, né? Você tem a visão do paradigma do cliente de tratar o administrado como cliente, mas também tem a visão da cidadania.
Perfeito? O termo cidadão traz consigo a noção de tratamento isonômico, a noção de bem comum e principalmente a ideia de que não existem apenas direitos, mas também obrigações. Beleza? Então entendemos aí os estágios evolutivos do modelo gerencial e agora é hora do print, hora de você caprichar aí no esqueminha que eu vou te dar para acertar questões sobre esse estágio da nova gestão pública. Gerencialismo público. Qual é o foco dele? Foco na eficiência e na redução dos custos. Como ele enxerga os administrados? Como taxpayers, né? Como contribuintes. O consumerismo. Foco no cliente e na qualidade, né? Como é que ele enxerga os administrados? Como clientes, como consumidores. E aí o Public Service Orientation, PSO, o foco é na cidadania, na accountability e na equidade. E ele enxerga o administrado como um cidadão. Perfeito? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão. Olha essa questão aqui do TCU Auditor 2022. A NPM, o que é NPM? New Public Management, aquela doutrina ali administrativa que defende os valores do modelo gerencial. Então vamos lá. Busca soluções para os problemas da burocracia weberiana. Dentre essas soluções estão a quebra da opacidade burocrática por meio, vamos ver, alternativa A, centralização decisória. Gente, o modelo gerencial, ele defende centralização? Não, ele defende descentralização. Vamos para B. Descentralização da gestão, ok. E o reforço progressivo do foco em procedimento. Gente, no modelo gerencial a gente foca procedimento? Não, né? A gente foca o quê? Resultado. Foca em resultado. E aqui apoiado no accountability de resultado. Esse final tá certo, né? Mas o foco em procedimento já invalida a alternativa. Vamos para C. Delegação de responsabilidades, ok. E o aumento da autonomia de alocação de recursos. Perfeito, né? Você delega responsabilidades, você dá mais autonomia. Substituindo o controle ex post pelo controle ex ante. Não, é exatamente o contrário, gente. Controle ex post, o que é isso? É um controle posterior. É o controle posterior. É a velha estratégia de perguntar algo que você sabe de um jeito que você não sabe, né? O que é o controle ex ante? É um controle prévio. Então, o que ele está dizendo? Que no modelo gerencial houve uma substituição do controle posterior pelo controle prévio. Não, exatamente o contrário. Se trocou o controle ex ante pelo controle ex post, ou seja, se substituiu o controle prévio pelo controle posterior. Vamos ver a D. Reforço de relações contratuais e a substituição do controle ex ante pelo ex post, focando na accountability de resultado. Gente, isso aqui está quase tudo perfeito, né? Substituição do controle. Isso aqui está tudo certinho, esse finalzinho, né? Só que não houve esse reforço nas relações contratuais. Houve, na verdade, um reforço nos resultados, não nos procedimentos, nos contratos em si. Então, por isso a D está errada. Vamos ver a E. Descentralização da gestão, ok? E substituição progressiva do foco em procedimentos pela accountability de resultados. Exatamente isso, né? Você descentraliza a gestão e substitui o foco de procedimentos para um foco em resultados, né? Uma accountability de resultados, ou seja, um dever de prestar conta dos resultados, de se responsabilizar pelos resultados. Gabarito da questão, então, a alternativa é. Vamos para mais uma. IBEL Administrador 2021, o modelo de gestão governamental experimentado no século XX, que se baseava na ideia de que os serviços deveriam ser prestados com foco na qualidade, olha a palavrinha-chave, foco na qualidade e nas necessidades do cliente, ficou conhecido como, vamos lá gente, qual é o estágio do modelo gerencial em que nós temos o foco na qualidade? Lembra lá dos estágios? Gerencialismo puro, consumerismo e Public Service Orientation. Foco da qualidade é aqui, ó, é no consumerismo. Então ele está falando aqui sobre o consumerismo. Gabarito, alternativa C de casa. Mais uma questão. Um conceito frequentemente enfatizado no modelo gerencial, promovido pela nova gestão pública, é o paradigma do cliente na gestão pública. Com base no entendimento trazido por essa ideia, assinale a afirmativa correta. Gente, paradigma do cliente na gestão pública. O que é isso? Essa forma de enxergar o administrado como um cliente, de administração se preocupar com essas entregas, né? Então, essa noção aí que a gente chama de paradigma do cliente. Alternativa A, o cidadão não deve mais ser visto como cliente. Opa, é exatamente o contrário, né? O cidadão deve ser visto como cliente. Essa é a ideia do paradigma do cliente.
B. A administração pública deve criar ações para atender efetivamente a todos os cidadãos, valorizando-os como cliente. É essa a ideia do paradigma do cliente. Você vai valorizar como se fosse um cliente mesmo. Vamos ver a C. B parece nosso gabarito, né? C. A privatização deve ser incentivada para que possa haver a segmentação adequada do cliente público, permitindo a adoção de práticas patrimonialistas. Gente, pelo amor de Deus, né? Prática patrimonialista é ruim, é coisa ruim. A gente não quer o patrimonialismo de volta. Então, você não vai fazer privatização para voltar à prática patrimonialista. Não é essa a ideia. Então, a C está errada. D. A liderança racional legal precisa ser sedimentada nos governos modernos, fato que só será viabilizado com o apoio tanto dos clientes como das empresas de um país. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com o modelo gerencial, com o paradigma do cliente, né? Quando a gente fala em liderança racional legal, a gente está fazendo uma referência a qual modelo? Ao modelo burocrático. E onde é que surge, em qual modelo que surge essa percepção do cliente como, do administrado, melhor dizendo, como um cliente da administração pública? É no modelo gerencial. Então, pelo comecinho, você já, isso aqui está errado, né? E aqui ele inventa uma parada que não tem nada a ver. Então, por favor, não vai cair, porque às vezes a banca cria uma alternativa bonitinha, né? Falando um monte de besteira, e aí te engana. Não caia, por favor. Os governos democráticos devem priorizar seus clientes-alvo, a exemplo dos poderes legislativo e judiciário, excluindo aqueles de grupos de menor influência. Um absurdo completo, né, gente? Quando a gente fala em cliente aqui, cliente da administração pública, a gente não está falando do poder legislativo e judiciário, a gente está falando do cidadão, né? Lá do João, da Maria, do Pedro, e não os poderes, né? Os membros lá dos poderes. Não é essa a ideia, não. Gabarito é a mesma, alternativa B de bola. Vamos para mais uma. Eita, isso é grandona. A crise do Estado brasileiro, na década de 80, ensejou a adoção de novas práticas para a administração pública. Um conjunto de experiências internacionais bem-sucedidas foi então identificado como formando um novo movimento da atuação estatal, posteriormente chamado como Nova Gestão Pública, né, o New Public Management. Assinale a opção que apresenta uma característica importante desse movimento. Lembre-se lá, esse é o movimento que defendeu as ideias do modelo gerencial, de trazer algumas práticas da administração privada para o contexto público. Vamos ver, alternativa A, foco em resultados. Beleza, foco em resultado parece correto. Caracterizado pela mudança paradigmática de ênfase em metodologias de controle a posteriori para utilização de controles a priori. É exatamente o contrário, né? Você quer mudar as metodologias de controle a priori, ou seja, controles prévios a priori ou controles prévios, para controles a posteriori, ou seja, controles posteriores. Tá bom? Então inverteu aqui. B, controle social, beleza. Instituindo a orientação administrativa voltado para o sigilo de informações públicas fundamentais para inibir os conflitos societários. É o contrário, gente. Você vai fazer o quê? Você vai dar transparência. Porque a transparência é um requisito para o controle social. Como é que a gente vai conseguir fiscalizar os contratos públicos? Se os contratos forem divulgados, se a gente ficar sabendo deles, né? Então, não é dando sigilo para a informação, não. Quanto mais transparência, maior vai ser o controle social. Vamos ver a C. Valorização do serviço público, adotando a filosofia do Estado empreendedor e realizando a estatização de serviços considerados estratégicos para a economia do país. Não, gente. O New Public Management, né, ele está associado ao modelo gerencial. E como você tem no modelo gerencial, a ideia não é de um Estado empreendedor, um Estado grande, criando empresas privadas, não. Você tem a ideia de um Estado descentralizador, um Estado que transfere para o setor privado e não assume essas responsabilidades. Então, isso aqui está errado. Vamos ver a D. Trabalhe em rede por meio do desenvolvimento da força de trabalho do setor público, reduzindo a necessidade de informação e automatização. Gente, reduzindo a necessidade de informatização e automatização, não, né? Você quer um trabalho em rede justamente para ter mais informatização, automatizar mais processos, tornar a administração pública mais eficiente. Vamos ver a E. Flexibilidade administrativa, oferecendo maior autonomia aos gestores públicos para tomar de decisões, vinculando-o aos alcances das metas. É essa a essência do modelo gerencial, é você conceder mais autonomia, mas não ser uma autonomia assim sem controle nenhum. Você concede essa autonomia e controla o quê? Os resultados, tá bom? Então, o gabarito é a alternativa E. Vamos para mais uma.
Relacione as formas de administração pública às suas respectivas características. Patrimonialista, burocrática, gerencial. Rigidez nos procedimentos e na hierarquia. Rigidez nos procedimentos é o burocracia, né? Burocracia. Não existe distinção entre público e privado. Essa é a essência do patrimonialismo. Promove a descentralização política. Isso é gerencial. Então ficou 213. 213, tá aqui? 213. Gabarito, alternativa E. Vamos em frente. FGV Senado consultou 2012. No tocante à evolução da administração pública, marque a alternativa correta. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder soberano e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados, sob certa exceção, prebendas ou sinecuras. Gente, é exatamente isso, né? Copiou e colou o Pederai. Falamos sobre tudo isso. No patrimonialismo, que o aparelho funciona como uma extensão do soberano. Os auxiliares têm status de nobreza real e os cargos são considerados aí vantagens, né, prebendas, e não como compromissos ali de entregar para a sociedade. Não. Gabarito já aparece a alternativa A. Vamos ver a B. A administração pública burocrática surge na metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de manter a corrupção e o nepotismo patrimonialista? Não, né? Tenta romper. O modelo burocrático ele tenta acabar aí com as práticas patrimonialistas. Vamos ver a C. Constituem princípios orientadores do desenvolvimento da burocracia, a profissionalização, ok, a ideia de carreira, ok, a hierarquia funcional, ok, a impessoalidade, ok, e o informalismo, não, o formalismo, né, formalismo. D. Na burocracia, parte-se de uma confiança prévia dos administradores públicos. Não, na burocracia a gente tem controles prévios. Por quê? Porque a gente tem uma desconfiança prévia. Então, na burocracia, a gente tem uma desconfiança prévia. Vamos ver a E. No modelo gerencial de administração pública, o controle do Estado é essencialmente a priori. Não, no modelo gerencial, a gente defende o quê? Controles a posteriori. Ou seja, controles de resultado. Então, o gabarito é mesmo a alternativa A. E assim, meu amigo, missão concluída, vencemos aí mais uma aula importante aí, rumo à sua aprovação no concurso da FGV. Prazer enorme fazer parte da sua jornada até a aprovação e te espero no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Tchau!